Olá Brasil e a todos vocês que estão acompanhando o canal BR Notícias, é sempre um prazer muito bem lhe informar. Se você é apoiador do ex-presidente Bolsonaro, deixe seu like. Apoiador da ex-primeira-dama Michele, compartilhe. Se você é patriota de direita, vem comigo e ative assim o sininho das notificações. Informação de qualidade, opinião sincera, tudo baseado em fatos reais, você só encontra aqui no seu canal. No Rota da Notícia, a casa caiu para Luiz Inácio Lula da Silva. Prisão, impeachment, cassação do mandato, entre outras coisas, é o que espera Luiz Inácio Lula da Silva. Finalmente pegaram o petista. Denúncia internacional foi feita e cai no colo do PT e causa uma reviravolta no Brasil. A Interpol já foi acionada. Isso mesmo. Pessoal, Lula acaba de ser denunciado em uma delação premiada de Hugo Carvajal, ex-general venezuelano. Foi denunciado, sabe para quem? Para Donald Trump. E Lula, que não está nada bem com os Estados Unidos. Para nesse momento que você está fazendo, senta e me dê total atenção durante esse vídeo, porque isso aqui é uma bomba que pode não só acabar com Lula, mas com o PT. Mas você pode ter certeza que a imprensa brasileira vai fingir que isso não aconteceu. Este daqui é um ex-chefe de inteligência de Hugo Chávez na Venezuela, conhecido como Carvajal, o apelido dele é El Polo. Ele foi extraditado para os Estados Unidos em 2023, onde ele admitiu ser culpado por tráfico de drogas, por fazer parte do Cartel de los Soles, que é o cartel no qual o Trump está falando que o Maduro é o líder, e vários outros crimes, pegando até 20 anos de prisão. Ele não havia citado o nome do Lula até hoje. Acaba de sair uma matéria, não, várias matérias, eu vou fazer questão de te mostrar, mostrando que Carvajal falou que o Lula recebia dinheiro do tráfico da Venezuela. Os partidos da extrema esquerda na América Latina eram financiados pelo tráfico da Venezuela. Não só Lula, vários outros líderes. Dilma, Lula, os Kirchner e Petro. O financiamento político de ex-chefe de inteligência do chavismo. E não para, gente. É outro site aqui, ó. Se tava ruim pro Lula, agora ficou impossível. O documento oficial publicado pelo site The Objective. Exemplos concretos são Nestor Kirchner, Evo Morales, Lula da Silva. Todos esses foram recompensados, foram receptores de dinheiro enviado pelo governo venezuelano. Tá todo mundo na América Latina, quem fala espanhol está falando isso. Compartilha esse vídeo, pega esse link e manda para tudo que é grupo. É isso mesmo, pessoal. Compartilhe. Agora Lula caiu do cavalo. Ele que acaba de atacar Donald Trump não esperava por essa reviravolta. Olha o que ele teve a audácia de falar contra aqueles que estão aí intervindo na Venezuela. E agora Donald Trump já tem a resposta. Todo mundo diz que a gente vai transformar o Brasil na Venezuela. E o Brasil nunca vai ser a Venezuela e a Venezuela nunca vai ser o Brasil. Cada um será ele. O que nós defendemos é que o povo venezuelano é dono do seu destino e não é nenhum presidente de outro país que tem que dar palpite de como vai ser a Venezuela ou vai ser Cuba. O que nós dizemos publicamente é que Cuba não é um país de exportação de terrorista. Cuba é um exemplo de povo de dignidade. Tantas coisas que nós dissemos, mas muitas vezes a gente não é entendido. E dependendo do jeito que essa informação chega na cabeça das pessoas agora na rede social, esses grupos de zap, todo mundo tem grupo de zap, todos vocês têm grupo de zap. Às vezes para brigar entre pessoas, entre amigos. Pessoal, ele falou que os Estados Unidos não pode intervir, mas agora Trump já ordenou ação imediata contra Luiz Inácio Lula da Silva. Pessoal, essa notícia já é de algum tempo. Essa que eu vou trazer agora para vocês. Escutem o que já haviam falado anteriormente e agora acaba de ser selado com essa delação de Hugo Carvajal. O processo de extradição do ex-chefe do Serviço Secreto da ditadura venezuelana foi retomado. Hugo Carvajal está preso na Espanha. O país europeu concordou em entregá-lo aos Estados Unidos com algumas condições.
Nos Estados Unidos, Carvajal é acusado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A justiça espanhola aceitou entregá-lo aos norte-americanos desde que ele não seja condenado à prisão perpétua. Isso porque a pena para a vida toda não poderia ser aplicada no país europeu. Washington não garantiu que a sentença não será imposta, mas indicou que, se isso acontecer, haverá uma revisão da pena. Numa delação entregue à Justiça da Espanha, Carvajal afirmou que partidos de esquerda da Europa e da América Latina foram financiados pela ditadura venezuelana. Entre os beneficiários, Carvajal afirma que estariam o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. Na carta de 7 páginas, Carvajal diz que, enquanto foi diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebeu uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional ocorreu por pelo menos 15 anos. É isso mesmo, pessoal. A verdade foi revelada e Hugo Carvajal acaba de delatar Luiz Inácio Lula da Silva. As tropas americanas já estão na fronteira entre Brasil e Venezuela. Vão destituir o ditador Nicolás Maduro e o próximo passo será destituir Luiz Inácio Lula da Silva. Acaba de ser investigado pela Interpol. Sim, o nome do Lula acaba de aparecer em depoimentos internacionais ligados ao tráfico de drogas. Tudo começou com El Polo Carvajal, um militar de alta patente, ex-chefe da inteligência da Venezuela e braço direito do ditador Hugo Chávez. Para quem não lembra, o próprio Hugo Chávez já é perseguido internacionalmente por tráfico de drogas e ligação com o cartel de Los Soles. É uma facção formada por militares venezuelanos responsável por movimentar toneladas de cocaína em direção aos Estados Unidos e à Europa. E sabe quem era o homem que fazia essa ligação direta entre o governo da Venezuela e o tráfico internacional? Era o Carvajal, o mesmo que agora está preso nos Estados Unidos e colaborando com a justiça americana. E o que ele começou a revelar e que é grave? Segundo informações que estão saindo, Carvajal está entregando detalhes de como o regime venezuelano usava o dinheiro do narcotráfico para financiar campanhas de partidos de esquerda em vários países da América Latina. E entre os nomes citados está o do Lula. Carvajal já se declarou culpado por narcotráfico e terrorismo internacional. E para reduzir a sua pena, ele está entregando tudo, inclusive relatando possíveis repasses ilegais feitos pela Venezuela para o Brasil durante os governos do PT. Essas informações, se confirmadas nos Estados Unidos, podem transformar completamente o cenário político brasileiro. Porque se houver provas concretas, Lula pode ser investigado e até se tornar alvo de cooperação internacional com a Interpol. A imprensa tem de esconder, porque isso daí não vai aparecer no Brasil, né, na imprensa. Né? Mas é muito sério, gente. O ex-chefe da inteligência de Hugo Chávez, hoje sob custódia americana, começou a citar nomes que estavam acima da lei, que atuavam como presidente do Brasil, que é, no caso, o Lula. E o Carvajal ainda vai revelar muito mais coisa sobre a justiça internacional. Comentem esse vídeo comigo, eu sou Paulo Mansur, deputado estadual aliado do presidente. É isso aí, pessoal. A casa caiu para eles. Ex-general venezuelano abre a caixa preta do Foro de São Paulo e atinge Luiz Inácio Lula da Silva em cheio. O ex-chefe da inteligência militar de Hugo Chávez, o ex-ditador da Venezuela, Hugo El Polo Carvajal, afirmou em depoimento ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos que o regime chavista financiou por mais de 15 anos partidos e líderes de esquerda na América Latina e Europa com recursos da petroleira estatal PDVSA, como se fosse aqui a Petrobras. Segundo informações, o petista Lula seria um desses financiados. O deputado Nicolás Ferreira soltou o verbo ao comentar o fato, abre aspas. Carvajal prometeu entregar documentos de interesse inéditos aos departamentos de justiça americano, com foco nas redes internacionais de financiamento do chavismo. Segundo suas declarações, a petrolífera estatal PDVSA era o principal veículo para canalizar fundos para campanhas políticas
veículos de comunicação afiliados e projetos ideológicos no exterior. Entre os beneficiários mencionados por Carvajal estão líderes e partidos proeminentes: Néstor Kirchner, da Argentina; Evo Morales, da Bolívia; Luiz Inácio Lula da Silva, do Brasil; Fernando Lugo, do Paraguai; do Peru, Olantra; Mazuena, da Honduras; Gustavo Petro, da Colômbia; o Movimento 5 Estrelas na Itália e Podemos na Espanha. Fecha aspas. Não é novidade para ninguém, mas é oportunidade de, uma vez por todas, punir e acabar com o Foro de São Paulo. Líderes internacionais começam a se manifestar sobre as revelações de Hugo Carvajal, o ex-chefe de inteligência militar do ex-ditador Hugo Chávez na Venezuela. Delatou tudo. Segundo informações, o petista Lula é um dos financiados. O presidente da Argentina, Javier Milei, compartilhou uma postagem do site UHN Plus que reproduz essas revelações. Escreveu: e muitas máscaras cairão. Cairão as máscaras, cairão também aí os cargos, serão todos eles presos. Por quê? Donald Trump não está para brincadeira. Vai acabar com esses regimes totalitários, começando pela Venezuela. E olha, falando em Venezuela, para Donald Trump, o ditador Maduro agora é alvo, motivo de piada. Porque você vai entender, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, já tentou de tudo para evitar um confronto com os Estados Unidos. A declaração ocorre poucos dias após uma reportagem do jornal americano The New York Times apontar que o líder chavista tentou oferecer amplas concessões econômicas e empresas de energia e mineração americanas em troca de uma trégua política com o governo Trump, que enviou tropas para o Caribe em um suposto cerco ao narcotráfico. Trump ainda fez piada, abre aspas, ele ofereceu tudo. Sabe por quê? Porque não querem briga com os Estados Unidos. A verdade é isso. Antes, o presidente americano revelou que havia autorizado a CIA, Companhia de Inteligência Americana, a conduzir operações secretas dentro da Venezuela, deixando evidências que o regime Maduro vai cair logo logo. É alvo de ação de Donald Trump. Pessoal, Bolsonaro não está com a saúde muito boa. Sim, ele precisa da ajuda. E o Gilson Machado, ex-ministro de Bolsonaro, disse assim: eu conheço o presidente, ele está somatizando tudo esse sofrimento a ele imposto. Bolsonaro está morrendo aos poucos, ele precisa de ajuda. Eu conheço o presidente Bolsonaro. E pelas imagens que eu tenho acompanhado pela imprensa, eu sei que ele está morrendo aos poucos. O presidente está somatizando todo esse sofrimento na sua saúde. Que belo plano de execução. Matar o presidente sem manchar a mão de sangue. Ele vai morrer sem os assassinos mexerem um só dedo. Que plano, que crueldade. Estamos escrevendo uma história à custa de muita dor, muito sofrimento, muita maldade e violência com pessoas inocentes, inclusive. Eu sonho, minha gente, todo dia, um dia que Bolsonaro possa voltar, ser abraçado, ser ovacionado pelo seu povo e ser reeleito presidente da República Federativa do Brasil. Será que isso não vai acontecer e que só vão dar valor a Bolsonaro após a sua morte? Não tem quem segure o país se isso acontecer. Pessoal, se Bolsonaro vir a falecer por causa desta perseguição política, o povo vai às ruas e não vai parar até
que o regime ditatorial caia, o regime implantado de ditadura no Supremo Tribunal Federal e o regime político de Luiz Inácio Lula da Silva.